Pois é, pessoal, foi rapidinho. Vamos continuar a nossa conversa sobre a saúde na Suíça. Agora, existe a possibilidade, na opinião de vocês, né, na sua opinião como médico e também exercendo a profissão na Suíça e na avaliação do professor Feres, né, também conhecedor profundo do sistema de saúde brasileiro, de algumas dessas formas positivas de tratar, de cuidar da questão da saúde, de como tem no modelo da Suíça, trazer isso aqui para o Brasil de alguma maneira? Uma coisa que eu achei interessante lá quando eu cheguei, que é a confiança que as pessoas têm em você. Aqui no Brasil, por exemplo, uma vez eu estava aqui em Teresópolis, chegou uma paciente com obstrução intestinal, tem que operar. Aí eles foram chamar o cirurgião do outro lugar, era o Serjão, o diretor do hospital. Tem um garoto aqui que quer operar minha mulher, vou deixar ele fazer isso. É o clima de desconfiança. E lá eu fiquei impressionado com isso, porque você falava que era médico, todo mundo dava confiança para você. Aqui no Brasil você tinha que conquistar a confiança das pessoas. Lá você tinha que fazer uma besteira para perder a confiança das pessoas. Se perdesse, estava perdido. Mas se você satisfizesse as expectativas, eles aceitavam você perfeitamente. Então, isso não é só com a medicina, em todas as da cultura, em todas as profissões. Você chama um carpinteiro para fazer um trabalho na sua casa, aqui você tinha que controlar, tinha que ver, tinha que não sei o quê, não pode sair de casa, senão vai sumir coisa. Lá não, lá você deixa o pessoal trabalhando dentro de casa e você vai embora. Pode deixar a joia guardada, pode deixar tudo, não vai sumir. Você tem confiança no outro e o outro tem confiança em você. Isso é um sistema que funciona, né? O suíço tem muito isso. Ele agora menos, mas por exemplo, o avô da minha mulher, ele vivia para os outros. O objetivo dele na vida é que as outras pessoas estivessem bem. Que bacana. E ele podia viver assim porque os outros queriam que ele estivesse bem. Então era uma solidariedade, era uma coisa excelente, assim, de humanidade no nível mais alto. O suíço não gosta até hoje de ver uma pessoa sofrendo, ele vai ajudar. Você não vai ver uma pessoa caindo na rua e o suíço, como em Nova York, passando, olhando o outro deitado lá no chão, não acontece. Você está deitado no chão, tem que atender, tem que socorrer, tem que fazer, Esse senso de humanidade nos suíços é muito forte, muito forte. Isso é uma coisa boa. Então, complementando isso, né, eu acho que ele está dando um exemplo aqui muito forte para todos nós, né? Não basta você ter uma proposta de um sistema de saúde adequada. A gente pode considerar que o Sistema Único de Saúde é uma proposta adequada, presta bons serviços à população, mas tem muitas deficiências também que ainda precisam ser superadas. E essas deficiências estão no que diz respeito ao financiamento, que também é verdade, mas não é só isso. Hoje, no mundo, os Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde por habitante ano. E não é o melhor sistema de saúde do mundo. A exemplo disso, outros países da Europa que têm sistema de saúde, o próprio Canadá, que funciona com muito mais eficiência no que diz respeito a cuidar da saúde das pessoas e não se preocupar com a doença, e não promover a doença, né? Então, quando ele coloca dessa forma, isso depende também de uma consciência que vai sendo construída ao longo do tempo da população, entendeu? O recurso, o dinheiro, ele é público e deve reverter em benefício da população, né? Seja um hospital privado, seja um hospital do Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é possível sim. E as pessoas falam, não, mas a Suíça é um país pequenininho, não é questão de tamanho, é questão de compromisso, é questão de responsabilidade, é questão de solidariedade construída ao longo dos anos, né? E isso os países que têm, né, esse processo de evolução histórica muito mais do que o nosso, atingiram esse patamar de consciência, de construção de um país mais solidário, né,
E isso implica em ter mais cuidado com os recursos públicos. Não quer dizer que na Suíça, a nível da política, isso a gente estava conversando hoje também, que não tenha problemas como tem aqui também, entendeu? Só que essas coisas vão ficando cada vez mais restritas, cada vez mais identificadas, a população cada vez mais consciente com relação a isso, né? Então, é possível, da sua pergunta era essa, é possível, né? E é possível, por exemplo, você ser um profissional de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que a motivação maior sua não vai ser ganhar dinheiro, acumular, né? Mas sim você receber, ser justamente remunerado pelo seu trabalho, mas ao contrário, lá você sabe que você tem uma saúde garantida, você sabe que tem uma educação para os seus filhos garantido, então as suas necessidades ficam diminuídas. Passam a ser outras. Passa a ser outras, né? Então a preocupação talvez seja como ocupar melhor o seu tempo ocioso, né? Quer dizer, como eu posso me dedicar à questão da aprimorar a minha cultura, aprimorar a cultura da minha família, né? Eu acho que ele tem outros exemplos que ele pode comentar dessa relação aí já da população nesse contexto de evolução da sociedade lá, que isso é um bom espelho para a gente aprender, né? Sem dúvida. Professor João, eu queria que o senhor contasse, aproveitando essa deixa... Eu não sou professor. Doutor João, estou aprendendo. Eu queria que o senhor contasse para a gente, aproveitando essa deixa que o professor Feres deu nessa fala dele, para aquelas pessoas que estão pensando, né, em ir para a Suíça, em fazer essa trajetória, seja no campo do aperfeiçoamento profissional, né, completar os estudos lá fora, ou mesmo de buscar novas oportunidades. Existe esse espaço nesse período atual? Porque quando o senhor foi já tem um tempo, né? Atualmente existem algumas oportunidades para o brasileiro que deseja ir para a Suíça para trabalho e estudo, e para além da questão do trabalho e estudo, que vivências culturais, né, essa vida lá pode proporcionar? Na Suíça, uma coisa muito importante é o trabalho. Aqui no Brasil, tinha uma mentalidade, não sei como é agora, quanto mais você trabalha, menos você ganha dinheiro. Então, o trabalho tinha uma conotação negativa. Melhor é você não trabalhar, deixar os outros fazerem as coisas. A palavra team, together, como é que se fala? Together each achieves more. E no alemão pode traduzir isso também para é melhor quando os outros fazem. Você só fica olhando. Então, uma coisa que me impressionou na Suíça também quando eu cheguei é o valor do trabalho, seja do lixeiro, seja do presidente da República. Os salários são mais ou menos iguais. Se você vê o salário do lixeiro e o salário do médico, não é uma grande diferença. O lixeiro, ele pode ir um mês de férias, ele tem uma casa que talvez seja um pouco menor do que a minha, mas ele tem uma casa, ele tem um carro que talvez seja menos bonito do que o meu, mas ele tem o carro dele. E o diretor do meu hospital, ou chefe de não sei do que, ou também um parlamentar alto, ele ganha um pouco mais do que eu, mas não muito. Então não é uma diferença de valor das pessoas, dependendo da... O homem tem um valor muito grande na Suíça, os salários são mais ou menos... Não tem grande diferença, são mais ou menos iguais. E isso é interessante para a motivação. Eu contei lá hoje de manhã lá para eles que o meu filho é mecânico de automóvel. Ele sempre gostou de máquina e coisa, quis ser mecânico de automóvel. Ele tem uma oficina dele e ele ganha mais do que eu. Como mecânico. Não precisou como mecânico, não precisou ir 6 anos na universidade e estudar mais. Lá na Suíça, quem vai estudar é gente que sente a vocação para estudar, o prazer de estudar. Se encontra também outras coisas. Eu, por exemplo, eu podia estar aposentado agora, mas eu tenho prazer em trabalhar, gosto de fazer as minhas coisas. Eu dei um plantão no dia 1º de janeiro, na festa do Silvestre, no primeiro do ano. Os jovens não queriam trabalhar, já tem uma mentalidade nova, os jovens. Aí eu falei, eu posso trabalhar, eu consigo trabalhar. Tem uma opção de gente da minha idade que já teve um acidente vascular cerebral, já está dependente de uma cama.
eu posso trabalhar, eu tenho uma oferta de trabalho, ainda o meu trabalho ainda é valorizado, eu consigo trabalhar, eu tenho um emprego, eu tenho prazer no que eu faço, e no fim do mês ainda entra um dinheiro na caixinha. 1, 2, 3, 4. Ei, 1º de janeiro, qual é o trabalho? Então é uma questão de... Mas do outro lado se encontra também, raramente, mas se encontra colegas, eu acho muito triste, um colega que tem 62, a idade de se aposentadoria lá é 65. Então tem colegas que têm 62, e eu tenho que trabalhar mais 2 anos, tenho que trabalhar mais 3 anos, eu não aguento mais, é um sacrifício. Para mim, minha mulher fala, você não trabalha, isso que você faz é hobby. E ainda ganham ainda te pagam para isso, né? Ainda ganha dinheiro, então tem várias vantagens. Né? Agora, para esse jovem, né, que está querendo pensar de ir para lá... A Suíça é muito aberta, é muito aberta. Na clínica que eu trabalho, é uma clínica com 140 pacientes, e nós temos 2 médicos que estão fazendo pós-graduação lá. Nós temos, uma é da Arábia Saudita, uma é da Moldávia, uma é da Áustria, uma é da Alemanha, um é da Itália. Tem gente de tudo quanto é lugar. E a Suíça aceita muito bem. Se você entra na Suíça e se você mostra que você tem uma competência, se você mostra que você quer trabalhar, isso é muito valorizado. Agora, se você pensa que vai lá para ganhar dinheiro, porque o trabalho é duro, você ganha bem, você tem todos os recursos sociais, você tem todas as vantagens, mas você paga um preço por isso também. Você tem que trabalhar muito arduamente. Para cuidar de uma população de 1.200 pessoas, você tem que... muita responsabilidade e muito trabalho. Você não vai pensar que vai chegar lá, vai trabalhar meio-dia e vai sair, vai para casa, não. Toca o telefone, vai chegar um paciente, tem uma emergência, tem isso, tem aquilo, tem... Trabalha intensamente, tem que trabalhar rápido, não é só trabalhar muitas horas. Tem que trabalhar rápido porque está chegando mais trabalho. Se você não resolve o trabalho que você tem ali, daqui a pouco você não se sufoca num monte de trabalho. Né? Então tem que ser expeditivo na resolução dos problemas. Eu acho muito bom ter tido essa experiência, não que eu diga que lá é melhor ou pior do que aqui, é diferente. Mas é bom você ver o mundo de 2 maneiras, então você compara as coisas. Eu acho muito... Eu faria a mesma coisa hoje. Se eu fosse jovem, eu faria isso de novo. Bacana. E estudar medicina de novo também. Tá certo. Eu acho que é um ótimo exemplo, né? Quando ele expõe assim a sua vida, né? Penso aqui que o Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano, retrata em termos sociológicos essa coisa que você está dizendo aí, de que à medida que a sociedade vai evoluindo, o trabalho e o prazer caminham juntos. Né? Quer dizer, o avanço tecnológico cria muito desemprego. Né? Isso é verdade. A gente sabe que não temos hoje o mesmo número de telefonistas que tínhamos há 20 anos atrás. Né? E isso reimplica em redefinir as tarefas e os tempos de trabalho para as pessoas, e o tempo do ócio, né, quer dizer, sempre aumenta. E é preciso produzir novas formas de trabalho para ocupar essas pessoas que vão ficando com cada vez menos necessidade de se dedicar ao trabalho. Mas esse aspecto que eu tenho dando ênfase é do prazer, entendeu? Do trabalho associado ao prazer. Né? Podia estar aposentado, mas o trabalho me dá prazer. Eu quero continuar enquanto for possível. Né? Ele é assim também. Eu acho que isso é uma visão de mundo. Né? E tem muitas pessoas que têm essa visão de mundo. Né? Tem essa visão de mundo. Então, é muito bom, então, ter, depois de 40 anos, né, reencontrado o João aqui. Tem todo um caráter, assim, vamos dizer assim, emotivo-afetivo, né, de gratificação, a vinda dele aqui. Mas não é só isso, porque a gente não está falando só das pessoas, nós estamos falando das instituições. Né? E eu percebi hoje lá
a professora Rosane, diretora do hospital, empolgadíssima, né? E o João aconselhando a ela, olha, aqui no hospital a gente ainda não tem cirurgia cardíaca, mas é possível que no meio dessas pessoas que aí estão, né? E acho que uma das qualidades dos dirigentes é identificar essa pessoa para promover esse tipo de formação e de desenvolvimento que vai ser benéfico aqui para a cidade, né? E ainda brinquei lá, né, na conversa, falei assim, olha, veja só, Rosane, no primeiro momento que a gente tiver um serviço de cirurgia cardíaca aqui, ele deve ter um nome, vai ser de quem fez a primeira cirurgia cardíaca aqui no Hospital das Clínicas. Ah, né? olha que bacana. Acho que isso aí seria uma homenagem, uma reconhecida homenagem. Tem que né? botar o nome da equipe, não é do... Sim, mas tem também isso. Às vezes são precisas lideranças para que essa coisa, lideranças, persistência, né? Paciência, essas coisas caminham junto. Elas são capazes de construir uma instituição melhor, uma sociedade melhor, e precisa de pessoas igual a ele. Eu acho que isso é fundamental, né? Esse jeito dele falar assim, manso, delicado, educadíssimo e tal, mas esconde uma pessoa forte, persistente, que enfrenta desafios. Isso deve servir, por exemplo, de exemplo para os nossos estudantes, entendeu? E isso é motivo de orgulho, né, da gente perceber que tem a oportunidade de mostrar essa experiência de vida para os nossos estudantes, né? Agora, professor, nós já passamos do nosso tempo, né? Mas considerando que esse é um programa especial, porque não é a todo momento que nós conseguimos trazer um convidado como o Dr. João, e o senhor também, né, uma pessoa super importante na instituição. Eu queria aproveitar a sua presença para lhe perguntar a respeito da internacionalização, né, que esse movimento já vem tido uma repercussão nas instituições de ensino brasileiras. Cada vez mais elas estão buscando essa internacionalização. Como que o senhor avalia esse impacto no Unifeso? Esse é um processo novo, né? Agora, na construção do nosso plano de desenvolvimento institucional, é que nós elencamos esse capítulo da internacionalização para que a gente possa investir nele, de estabelecer. Temos algumas parcerias internacionais, já temos, né? Temos estudantes saindo daqui, indo fazer estágio em outros lugares, recebemos eventualmente algum estudante, mas ainda é muito pouco. Hoje o mundo está globalizado, e nesse mundo globalizado, essa experiência precisa ser ampliada. Então, na nossa conversa também, logo da primeira vez que o João estabeleceu contato conosco, ele falou dessa possibilidade, que nossos estudantes, né, que se sintam motivados, né, que é possível da gente estar estabelecendo parceria, né, para que na clínica onde ele está atuando, ou mesmo em outros setores lá na Suíça, né, em função dessa receptividade que ele relata aqui, né, da gente poder estar avançando nesse processo. Acho que o Unifeso precisa efetivamente maior ênfase nesse aspecto. E ter uma pessoa que nos conhece e que depois de 40 anos volta na instituição para dizer do reconhecimento daquele tempo, também significa um embaixador quase nosso lá na Suíça, para poder estar criando situações de facilitar, né? E num dos sistemas de saúde que é a referência mundial, de saúde, né? Que é referência mundial. Isso então, é um privilégio, não é para qualquer instituição, não é, professor? Instituição. É verdade, você tem toda a razão, né? Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês no nosso programa, doutor João, professor Feres, muito obrigada. A gente já passou do nosso tempo, temos que encerrar, infelizmente, mas numa outra oportunidade, nas próximas férias, não é? Vou voltar. Já se sinta convidado. Obrigado. Muito bem. E para você que nos acompanhou até agora, também nosso muito obrigada. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.